Pra gente curtir um pouco mais esse feriado, tô recebendo no Revista da Cidade de hoje, o Dr. Eduardo Leite, já tá aqui com a gente. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Ótimo feriado pra você, bom dia. Pra você, pra todos nós, né? Nada melhor para curtir um feriado do que conhecer um pouco mais sobre os serviços que a cidade oferece pra gente, né, doutor Eduardo? Ah, isso é verdade, né? Eu acho que o paulistano precisa conhecer efetivamente o que existe de serviços prestados à comunidade. E esse é um dos serviços prestados pela Guarda Civil Metropolitana. Estamos falando das casas de mediação que você conhece agora, veja aí. O Revista da Cidade visita hoje a Inspetoria da Guarda Civil Metropolitana aqui de Campo Limpo. Viemos aqui para conhecer um dos principais trabalhos da Guarda Civil, que é a atividade da Casa de Mediação de Conflitos. Vamos lá conhecer? Eu vou conversar aqui com a Guarda Civil, Sara, para saber como é que funciona os conflitos, ou seja, como é que eles fazem a mediação desses conflitos. Sara, como é que funciona as casas de mediações? O que os mediadores procuram é fazer que as duas partes, entre si, acham uma solução. A partir disso, elas conversando e nós mediamos, as pessoas encontram uma mediação através da comunicação, coisa que hoje já não existe mais. Geralmente, qual é o tipo de conflito que aparece aqui para vocês darem uma solução? Olha, tem 3 casos que nós recebemos. Geralmente são por vizinhança, perturbação de vizinhos, interpessoais e escolares. Então vamos conhecer na prática como é que funciona essas mediações? Geralmente você tem aqui o reclamante e o reclamado que apresenta um conflito, né? E aí, como é que você faz? Como é que você recebe? O que ocorre? Porque geralmente primeiro vem o reclamado. Ele vem com toda uma bagagem de uma série de situações. Ele nos apresenta a reclamação dele da forma dele. Aí na segunda parte a gente chama o reclamado. Tá. Aqui nós estamos com um caso que é o Vitor e a Kátia, que são irmãos, né? O Vitor que trouxe aqui a reclamação. O que na verdade, quando ele chegou aqui, o que ele trouxe de notícia para você? Então, o Vitor ele veio com uma bagagem muito grande dos dois de conflito já existente há algum tempo. E como não havia mais conversa, não havia mais diálogo entre os dois, ele veio até numa situação, ele chegou aqui chorando. Porque ele queria entrar em acordo com a irmã, mas o diálogo já tinha sido rompido. Esse tipo de trabalho que vocês fazem aqui, realmente ele é eficiente a ponto de evitar um mal maior. Porque assim, a Guarda Civil Metropolitana ela sempre fez um trabalho preventivo. No caso do Vitor, ele realmente ele chegou aqui e falou assim, olha, eu vou agredir minha irmã. E essa prevenção, você antevendo a questão até do questão de um crime, facilita para a população não gerar mais problemas judiciários, problemas em outras esferas, né? As pessoas que têm conflitos, seja ele familiar ou de vizinhos, como é que elas fazem para entrar em contato aqui com as casas de mediações? Liga no número 153 da Guarda Civil Metropolitana e para falar qual que é a sua região, para ele indicar a casa de mediação mais próxima da sua residência. Estamos aqui na Inspetoria da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, na região da Vila Mariana, para conhecer mais um caso tratado na Casa de Mediações de Conflitos. Dona Mariana, o que aconteceu para a senhora procurar a casa de mediação? Então, nós moramos numa vila particular e tem um tempo, 1 ano, que tem um vizinho que consertou a casa dele, reformou, mas deixou o muro com remendos e conduítes, tudo para fora. E a gente passa, e uma calha que ele passou para cima e jogou a calha para fora do nosso muro. Quando chovia ou quando eles lavavam o imóvel deles, caía água. A gente abria o portão e aquele monte de água caía na gente. E aí, quando ela apresentou a reclamação, vocês chamaram o outro reclamado, obviamente, e aí vocês conversaram e chegaram ao acordo. Sim, nós procuramos a outra parte
entregamos a ele uma carta convite, dando uma data, um horário, e ele entrou em contato conosco, confirmando data e horário, e veio até nós. Estivemos aqui falando com a GCM Thalita, né, que fez a mediação da dona Mariana, que obviamente já podemos perceber a satisfação dela com relação ao trabalho realizado pela Guarda Civil Metropolitana nas casas de mediação. Gente, que serviço legal! Adorei conhecer um pouco mais sobre isso. Eu não sabia nem que existia. Eu imagino que, assim como eu, muita gente em casa também não deve saber. Regiane, esse, na verdade, é o futuro da segurança pública esse é o rumo que deve tomar. Isso é um trabalho de prevenção? Esse é um trabalho de prevenção, principalmente com relação a questões de tragédias que ocorrem geralmente entre vizinhos, né? E essas casas de mediações, elas funcionam nas regionais das inspetorias. É um trabalho extremamente importante. Sério, né? É um trabalho que você acaba humanizando a segurança pública. Ou seja, você traz as pessoas para poder conversar, para poder dialogar, para poder desabafarem os seus problemas ali naquela região. Naquela situação. Então, o que acontece? Eu vejo isso como realmente um trabalho bastante eficiente. Entretanto, eu acho que ele está muito pouco divulgado, tanto é que você mesmo disse que não conhecia. Não, ou seja, não mesmo. E muitas pessoas não conhecem. Eu acho que tem que ter uma divulgação, uma ampla divulgação. Esse é um serviço da Guarda Civil que me agrada muito, que eu acho que tem uma eficiência. Nós tivemos 2 casos em 2 regiões distintas, no Campo Limpo, e depois nós fomos para Vila Mariana. Você vê que no primeiro nós tivemos um conflito familiar, né? Os irmãos não se falavam, estavam a ponto até de praticar uma tragédia, né? Então é uma verdadeira prevenção de crime urbano isso, né? E eu imagino que o agente de segurança trabalhando ativamente em cima de um caso como esse, a satisfação pessoal de saber que ele evitou muitas vezes uma tragédia deve ser muito bacana, né, para quem faz isso. É interessante que você vê, o primeiro foi um caso familiar, o segundo foi um caso de vizinho, ou seja, o vizinho que fez a reforma e que efetivamente não concluiu a obra, aí estava prejudicando, não se falavam. Essa senhora chegou a comentar comigo que chegou um momento que ela não conseguia mais conversar, foi aí que ela resolveu procurar a casa de mediação, e aí a casa de mediação teve um pouco de dificuldade para poder fazer com que o reclamado viesse, ou seja, a pessoa que teria sido denunciada naquela situação viesse à casa de mediação, e com todo o trabalho, com todo o talento da Guarda Civil, que são preparados, são guardas civis preparados para fazer essa mediação, aí sim compareceu, e a partir daí começou uma negociação. Então, uma entrou com serviço, com a mão de obra, outra entrou com material, e conseguiram efetivamente chegaram num denominador comum. Resolveram o problema que estava realmente chegando a um ponto de exaustão. E eu fico imaginando a quantidade de tragédias que poderiam ter sido evitadas se realmente as pessoas envolvidas na questão tivessem procurado, uma das partes tivessem procurado antes de chegar às vias de fato. A gente viu há pouco tempo atrás uma tragédia terrível que aconteceu entre vizinhos aqui na Grande São Paulo, terminou em morte, quer dizer, uma briga por conta de barulho, que eles poderiam ter sentado com uma mediação justamente para chegar num senso comum, né? Eu vejo a casa de mediação como um dos instrumentos de prevenção de crime de homicídio, de crime de lesão corporal, né? Ou seja, porque o que acontece é o processo de somatização, ou seja, você tem um problema e que as pessoas, na verdade, ou elas não ligam com aquela situação, ou na verdade existe uma provocação, a coisa vai se somando de uma tal forma que chega um momento que fica insustentável. Você lembrou bem essa questão, esse casal que foi executado dentro do seu apartamento por um senhor que morava no apartamento de cima e que por conta de barulho, que isso já vinha acontecendo há bastante tempo. Eles já tinham um histórico de briga, né? Exatamente, desceu e simplesmente descarregou a arma no casal. Então isso demonstra, ou seja, que esse tipo de serviço, ele tem que dar uma atenção. Eu diria que hoje, Regiane, nós estamos vendo o lado bom, né, o lado eficiente. Agora você tem o lado ruim. Qual é o lado ruim? É que a Guarda Civil Metropolitana, ela está praticamente, eles são sobreviventes, né? Porque na verdade há toda uma desarticulação da Guarda Civil, ou seja, um instrumento importante aonde a própria prefeitura
prefeitura, que é justamente o chefe maior da Guarda Civil é o prefeito, né? E tem muitos prefeitos do interior de São Paulo que eles não valorizam a Guarda Civil, não dão importância para a Guarda Civil. Tem guardas civis que realmente estão sobrevivendo, ou seja, o dia a dia. Nós temos aqui pouquíssimos investimentos, né? Na capital, a Guarda Metropolitana de São Paulo, ela está desarticulada, ela na verdade não vem sendo trabalhada pelo secretário de Segurança Urbana, pelo prefeito, pelos 2 prefeitos, ou seja, que vieram, esse acabou de entrar recentemente. Então, o que eu vejo? Eu vejo que é um instrumento eficiente, um instrumento de prevenção de crime urbano, né, e que efetivamente ele deve dar uma atenção especial. Espero que o Roberto Porto, que é o secretário atual da Secretaria de Segurança Urbana, possa dar uma atenção, possa dar uma visibilidade para esse serviço e fazer com que os paulistanos tomem conhecimento, né? Você sabe que é a primeira matéria feita na casa de mediação, né? Você tá brincando? Eu não conheço nenhuma outra emissora que tenha feito um trabalho na casa de mediação. Nossa, a gente está prestando um serviço fantástico para a população divulgando um trabalho como esse. Porque você, na verdade, torna público aquilo que a sociedade não sabe, não conhece. E né? todo tipo de conflito pode ser resolvido por ali? Geralmente são conflitos entre vizinhos, né? Isso é para evitar delegacia, para evitar processo criminal, para evitar poder judiciário. Então, o que acontece? Eles ali se comprometem perante aquela autoridade, que é uma autoridade que é a Guarda Civil, né? A manter aquele acordo, ou seja, e você sabe que conversando com as guardas civis que fazem, que geralmente são mulheres, as mulheres são mais sensíveis, né? Elas tem todo um trabalho de psicologia ali, né? Eu imagino que elas são preparadas para isso também, porque elas têm que ouvir e conduzir muito bem esse conflito. Olha, é um trabalho de assistente social, é um trabalho de psicólogo, ou de psicóloga, né? É um trabalho praticamente quase social, né? Então, isso é um trabalho de grande relevância. Eu diria, inclusive, Regiane, que esse realmente é o futuro da segurança pública. Nós temos 2 caminhos a ser seguido em relação à segurança pública. Ou nós tomamos esse caminho, que é o caminho correto, que é o caminho de humanizar, tratar a segurança pública como segurança humana, né? Eu acho que isso que é importante. Ou nós temos o outro caminho, que é o caminho realmente de radicalizar, de você ter conflitos, de você ter confrontos, né, de verdadeiras batalhas campais que ocorrem, que vem acontecendo na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro, né? E isso não só no Brasil, mas outros países também. Então esse é o futuro. Aliás, Regiane, você sabe que nós temos aí o fórum de 5 a 7 de agosto, que é o Fórum de Segurança, que trata exclusivamente da questão da prevenção de crime urbano, está chegando. Então, esse é o momento de você debruçar e refletir e fazer com que a segurança urbana e segurança comunitária possa ser implementada, possa ser toda trabalhada da forma em que nós tivemos a oportunidade de mostrar. Eu acredito muito nesse trabalho, realmente é uma frase feita, mas é uma grande verdade, é conversando que a gente se entende. Muitas vezes o que falta para resolver uma situação, um conflito, muitas vezes não, eu posso dizer que na esmagadora maioria das vezes é alguém que pega pela mão e fala assim, ó, senta aqui, vamos conversar. E uma das partes não consegue fazer isso muitas vezes. Então, tendo alguém, um terceiro, que está de fora do assunto, é um serviço fantástico realmente. Então, tem que ser divulgado, pode contar com a Revista da Cidade para divulgar esse serviço quantas vezes forem necessárias. Eu vou deixar para você aqui o telefone da Casa de Mediação, caso você tenha algum assunto pendente, pode ligar, faça contato com a Guarda Civil Metropolitana. O telefone é o 153, 153, tá bom? Tem mais assunto para a gente conversar aqui hoje, né, doutor Eduardo? Temos. A gente vai chamar um intervalo bem rapidinho, tá? É muito rápido mesmo, eu espero você na volta, porque você vai conhecer um pouco mais sobre a estrutura de um outro serviço muito importante aqui na nossa cidade, do nosso estado, que é o Poupa Tempo. Até já. Já voltamos com a Revista da Cidade. Eu continuo conversando com o doutor Eduardo Leite. Nós já falamos hoje sobre as casas de mediação, serviço muito importante, prestado pela Guarda Civil Metropolitana. E agora a gente vai falar de um outro serviço que vira e mexe a gente acaba precisando, aqui que mora no estado de São Paulo, que é o famoso Poupa Tempo. Veja aí. O Revista da Cidade visita hoje uma das 32 unidades do Poupa Tempo, órgão que presta diversos serviços a toda a comunidade de São Paulo. Vamos lá conhecer? Doutor Admir,
Como é que é administrar esse poupa-tempo, ou seja, receber muitas pessoas diariamente e trabalhar com essas pessoas? É um trabalho difícil, mas é um trabalho gostoso, porque na verdade o poupa-tempo ele tem como característica atender bem ao cidadão que precisa do serviço prestado pelo Estado, pelo governo do Estado de São Paulo. E é interessante, porque é o serviço público, não conheço nenhum outro serviço público que tem 99% de aprovação, segundo pesquisas da Vox Populi. Nós estamos aqui no setor de Detran, onde se faz renovação do CNH e também de licenciamento. Doutor Ademir, esse setor, a pessoa retira uma senha e depois começa o processo de atendimento. Quanto tempo leva para a pessoa ser atendida? Em torno de 20 minutos a meia hora, com exame médico e tudo. Tá. E para a pessoa receber esse documento? No dia seguinte, 24 horas. 24 horas. Ela tem que voltar aqui no poupa-tempo para retirar ou ela pode receber em casa através de correio? Pode receber através do correio também, não há problema. As taxas, ou para renovação, por exemplo, do CNH, a pessoa paga alguma coisa para fazer essa renovação ou não? Paga as taxas do Detran, o poupa-tempo não cobra nada. São as taxas do próprio Detran, se você, por exemplo, for tirar o documento no Ciretran. É a mesma coisa, é uma taxa de 20 e poucos reais e mais o exame médico de 60 e poucos reais, que dá em torno de 90 reais. Ademir, nós estamos aqui no setor mais movimentado, né, que é justamente para tirar a primeira via e a segunda via do RG, né, da cédula de identidade. Esse é o tempo que se leva para poder ser atendido nesse setor? Depois do agendamento, que é uma novidade, né? Agora nós podemos fazer agendamento pela internet, pelo Facebook, pelo telefone, se gasta em torno de 20 minutos o tempo todo, a partir da hora que ele pega a senha, uns 20 minutos. E aqui você tem a primeira via, existe alguma taxa? A pessoa paga alguma coisa? Nenhuma. Na primeira via, nenhuma taxa. O serviço é totalmente gratuito. Gratuito. E na segunda via? Na segunda via ele vai pagar R$ 29,29. O poupa-tempo tem um novo serviço que é justamente o agendamento. As pessoas que têm interesse de fazer, ou seja, através desse meio, como é que ela pode fazer? Então, a cidadã pode fazer o agendamento de 4 formas. Através do telefone, o 0800 772 3633, através da internet no www.poupatempo.sp.gov.br, através do Facebook Poupa-Tempo, ou aqui no local, passando por aqui, entra, faz o agendamento e volta no outro dia para ser atendido rapidamente. Qual é o horário de funcionamento aqui, Ademir? Então, o horário de funcionamento para todos os poupa-tempos do estado, os 32 poupa-tempos, eles funcionam das 7 horas da manhã até as 19 horas da noite. E nos sábados, das 7 horas da manhã até as 13 da tarde. É muito interessante ver como funciona tudo isso, né, doutor Eduardo? Porque é muito fácil a gente muitas vezes reclamar de uma demora, de um serviço que não foi feito da forma como a gente gostaria, mas é interessante saber o que está por trás disso tudo, né? É verdade. O poupa-tempo, na verdade, ele foi implementado, foi instituído no estado de São Paulo, no governo há alguns anos atrás, e aonde ele acabou sendo trabalhado em todo o estado. Tem aí uma previsão de ampliar esse poupa-tempo para outras regiões. Eu acho isso importante porque realmente é um trabalho eficiente, é um trabalho rápido, é um trabalho dinâmico e que as pessoas que lá foram entrevistadas, elas estão muito satisfeitas com o trabalho, né? Ou seja, as pessoas são atendidas, as pessoas chegam com as suas demandas, né? E são vários. Você tem o serviço de Detran, por exemplo, renovação de habilitação, emissão de identidade, você tem a emissão de carteira profissional,
Nacional, você tem PROCON, você tem uma série de serviços que são prestados dentro desses poupa-tempos. Né? Então é um serviço realmente de utilidade pública, é um serviço muito importante e que agiliza, né? Ou seja, agiliza e ganha, as pessoas, o cidadão ganha tempo indo no poupa-tempo. Então é realmente um trabalho. Agora, mais uma vez, precisa ser implementado. Né? Não adianta você nós vamos inaugurar 30 e poucas casas. Mas você não está funcionando ainda. Você então tem que inaugurar 30, você tem que inaugurar 30 não, mas você tem que inaugurar muito mais poupa-tempos em todo o estado de São Paulo para que você leve para a sociedade a facilidade do serviço público, já que nós temos um serviço público muito ruim e sempre tivemos um serviço público muito ruim. Então o poupa-tempo ajudou a melhorar essa prestação de serviço, porque antes você... Hoje a gente não consegue mais imaginar como seria sem o poupa-tempo, né? Antes era tudo muito demorado. Você tinha, na capital, em São Paulo, você tinha as delegacias que você tirava o RG e você tinha o serviço de identificação que ficava ali, que ficava antigamente ali na Senador Queiroz, ali no começo, né, onde você levava muito tempo para poder fazer a sua carteira de identidade. Né? Hoje não, hoje você tem a possibilidade de tirar rapidamente, né? Você tem realmente um serviço muito eficiente. Você chega lá, pega a senha, você espera e mais ainda, o poupa-tempo agora está implementando o serviço agendado. Então você entra na internet, agenda o horário, agenda o dia, o horário, e você chega lá, você já está, praticamente vai ser atendido imediatamente. Então isso mostra a rapidez e a eficiência de um serviço público. Mas eles estão fazendo... É a forma que o Estado tem que praticar, ou seja, agilidade no trabalho. Tá. Né? É óbvio que tem alguns serviços que não são tirados, por exemplo, o passaporte não é tirado no poupa-tempo, poderia ser tirado. Poderia ser, né? Mas o serviço... Será que existe uma previsão de inclusão do passaporte também? Olha, pelo que nós pudemos observar, não existe previsão, por quê? Porque na verdade quem tira o passaporte é a Polícia Federal. E esse trabalho que é feito no poupa-tempo é um trabalho estadual, tanto é que são os estados que instalam esses poupa-tempos. Em São Paulo já tem bastante tempo que foi instalado, ele estava bastante... eu acho que falta até uma divulgação maior, uma amplitude nesse serviço, porque tem muita gente que não vai no poupa-tempo porque não sabe o que é que tem e o que é que não tem. Porque tem uma gama muito grande de serviços oferecidos e a população desconhece tudo isso. Você tem o serviço, por exemplo, da Sabesp, para você resolver o problema. Então você tem Eletropaulo, parece que também você tem, enfim. Então você tem uma gama de serviços ali que você vai ali no centro da cidade e você vai sair com uma solução. Né? É tudo muito agendado, tudo muito organizado no poupa-tempo. Mas o que eu falei, você tem um fluxo de pessoas bastante grande lá. Você tem, parece que quase 8.000 pessoas diariamente, elas circulam. E o centro não é tanto, parece não. Na Zona Leste, você tem um poupa-tempo que tem um fluxo maior de pessoas que atendem aquela região da Zona Leste, né? Aquela parte. Então, eu espero que realmente esse poupa-tempo seja ampliado e que possa levar essa prestação de serviço público às comunidades, enfim, e que dê essa agilidade que nós sempre, e sobretudo, né, a qualidade do serviço. É verdade. Né? Eu acho que não adianta também você ser rápido e não ter qualidade. Tem que ter qualidade do serviço. Né? E vamos cobrar também, né, para que essas novas unidades que estão prometidas sejam implementadas o quanto antes. Afinal de contas, de promessa a gente está cheio, né? O que a gente precisa de fato, as coisas acontecendo. Você sabe que eu até questionei lá o diretor do poupa-tempo. Por exemplo, a Avenida Paulista, que tem quase 3 milhões de pessoas que circulam diariamente, eu acho que aqui na Avenida Paulista deveria ter um poupa-tempo para poder dar, porque é um centro financeiro. Claro. Então, nos centros, por exemplo, aqui tem uma região da Berrini, são regiões de maior concentração de pessoas, né? E que se chama poupa-tempo justamente para as pessoas ir lá e resolver os seus problemas ter que ir até o centro, né? na hora do almoço. Claro. Mas infelizmente ele disse que não vai ter nenhum na região da Avenida Paulista, o que é um erro, né? O que eu acho que é um erro. É um erro de estratégia, com certeza. Tá certo, doutor Eduardo. Eu vou, inclusive, enquanto a gente conversava aqui, eu entrei no site do poupa-tempo. Ele é muito bem organizado, fácil de você navegar. Tem aqui muitas informações, não só a respeito de onde você tem os postos fixos de atendimento na capital, na Grande São Paulo, no litoral, no interior, mas também que tipo de documentação
documentação você pode conseguir através desse serviço. Com relação a feriados, aqui você também vê o que funciona, o que não funciona, enfim, tá tudo aqui, tá? Então você pode acessar através do www.poupatempo.sp.gov.br. Vou repetir, poupatempo.sp.gov.br. Tem também o Disque Poupa Tempo, é uma ligação gratuita através do 0800 772 3633. 0800 772 3633. É isso aí, doutor Eduardo. Obrigada mais uma vez. Mais uma vez, vamos lá. Para fazer contato, doutor Eduardo, você pode acessar através do Facebook 500 Melhores Júris, com muita informação legal lá para você consultar. Obrigada mais uma vez. Ótimo feriado para você também. Obrigada. Até, doutor Eduardo. A gente se encontra. Muito bom, né? Serviços de grande importância, de grande relevância, que a gente pode e deve contar com eles, né? Por isso, informação nunca é demais.